Voltemos, meus queridos, vamos lá. O exercício 11 é bem parecido com o exercício 10. A diferença de bola é ficha, tá? Você tem lá retirada, a mesma coisa, você vai retirar uma ficha, mesma coisa das bolas. Sendo que a probabilidade de você retirar uma ficha amarela, probabilidade de uma ficha amarela é 1 de 9. De novo, você tem uma ficha, uma só. Uma amarela. E 9 total. Depois, a probabilidade de você retirar uma branca é 6 sobre 9. 6, você tem então 6 brancas. Total, 9. Meu querido, total é 9. Você tem uma amarela, você tem 6 brancas. Ele está perguntando qual a probabilidade de retirar cinza. Qual é o total? 9, pelo amor de Deus. Né? 6 mais 1, 7. Para dar 9, qual é o total? Vamos lá. O 12 é parecido. O 12 é parecido. Deixa eu ver aqui. O 12 é parecido com o exercício 7. Tá? É só você prestar atenção aí no 12 que você consegue fazer o exercício. Perdão, é só você prestar atenção no 7 que você consegue fazer o 12. Tá bom? Agora, o 13 não. O 13 já é um probleminha mais sofisticado. Que entra a questão de notação científica. Entra a questão de notação científica. Tem vídeo sobre notação científica no meu canal. O que é notação científica? Você tem um número vezes potência de 10. Este número tem que ficar entre 0, esse número que eu vou chamar de A, tem que ficar entre 0 e 10. Não pode ser 0, não pode ser igual a 0 e não pode ser 10. Correto? Aqui não pode ser 0. Então pode ser de 1 a 9,99. Tá? Não pode ser 0 e não pode ser 10. Nós já vimos isso. Se você não viu, recorre lá ao meu canal para você ter uma ideia do que é notação científica. Então vamos lá. Ele deu lá uma sentença. Deu assim: 3,5 vezes 10 elevado a menos 5 mais 0,014 vezes 10 a menos... Deixa eu ver que eu não enxergo. Menos 2. Meus queridos, eu só posso somar ou subtrair números que estão em notação científica se as bases de 10 forem iguais. Eu não posso somar se elas não estiverem iguais. Aqui está menos 5, aqui está menos 2, não dá para eu somar. Eu vou ter que dar um jeitinho aí de deixar essas bases iguais. Lembre-se o seguinte, quando eu aumento este número aqui, isso é um macete que nós usamos, tá? Porque não dá pra gente ficar detalhando agora no vídeo. Por isso que você tem que ir lá no meu canal ver sobre notação científica. Se eu aumento este número aqui, aumentar o número, esse daqui, em valor, tem que diminuir.
Se eu diminuo esse aqui, esse aumenta. Sempre um equilíbrio. Um aumenta, outro diminui. Um diminui, outro aumenta. Tá? Bom, eu vou dar um jeito de passar este. Podia ser o outro? Podia. Diminuir esse. Tá? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou aumentar esse daqui. Tá? E diminuir o expoente. Então, o que é que eu vou fazer? Olha só. Este número eu vou mudar a vírgula. Então, olha o que eu vou fazer aqui. 1, 2, 3. Vai andar 3 casas, vai ficar 14. Veja esse número que era 0,014, ficou 14, ele aumentou. Então, estou aumentando. Correto? Aqui vai ter que diminuir. Quanto? Quantas casas eu aumentei aqui? 1, 2, 3. Aqui vai ter que diminuir 3. Meus queridos, você está trabalhando com números inteiros. Para diminuir o menos 2, você vai no sentido contrário da reta. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, aqui vai ficar menos 5. Então, olha como que vai ficar isso. Aqui vai ficar 14 vezes 10 a menos 5. Agora eu posso resolver? Posso. Por quê? Porque os expoentes estão iguais. Quanto que dá 3,5 mais 14? 14, vírgula embaixo de vírgula, 17,5. 17,5. O expoente não muda. Professor, o senhor disse que a primeira parte tem que ficar entre 0, entre 1 e 9,9. Não está. Você vai ter que deixar. Então a vírgula vai ter que passar para cá, ó, cor em azul. Tá aqui, vai ter que ficar aqui. Esse número era 17, ficou 1,75. Ele diminuiu. Se este número diminuiu, aqui tem que aumentar. Correto? Vezes. Diminuiu, aumentou uma casa, diminuiu uma casa. Qual vai ser a resposta correta? Tá? Dê uma olhadinha aí com calma. Tá joia? Com calma. Vamos lá. Mais um. O 14. Então, eu volto já já. Vamos fazer um outro vídeo que eu acho que vai dar um probleminha aqui, que o meu espaço já está cheio. Só um minuto. Volto já já. Vamos lá, meus queridos. O exercício 14 é novidade para nós. Nós começamos a ver áreas aí, nós estamos vendo a área do quadrado, do triângulo, mas nós não chegamos na área do círculo. Área do círculo. Então, olha lá. Existe para todas as figuras planas, existe uma fórmula para você calcular a área. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Π é um número. Π é um número. Π é aproximadamente 3,14, 15, 92, 6, por aí vai. Nesse exercício em específico, ele está pedindo para você considerar o π, nesse exercício, para você considerar o π só 3.
Ele está pedindo, não sou eu. O que é raio, professor? Então, se você tem um círculo, raio sai do centro do círculo, centro, e vai até a circunferência. Isto é raio. Quando você tem tudo, isto é diâmetro. Raio é metade do diâmetro. Então, esse é o raio, metadinha. Esse é raio, metadinha. Então, exemplo. Se o raio se o diâmetro, vamos falar do diâmetro. Se o diâmetro vale 10 metros, o raio vai valer 5 metros. Metade. Vamos lá. Aí ele diz o seguinte, olha, você tem um círculo dentro de um quadrado. Está assim, ó. E este quadrado tem 16 decímetros. Daqui até aqui é 16. Meus queridos, isso daqui, ó, é o diâmetro. Se o diâmetro vale 16, lógico que o raio, ó, se o diâmetro vale 16, lógico que o raio vai valer 8, metade, 8 ao quadrado. Quanto que vale o π que ele está falando aí no exercício? 3. Professor, quem que eu faço primeiro, professor? Multiplicação ou potência? Potência sempre primeiro. Você vai fazer 8 ao quadrado não é 16. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Então, aqui dá 64. Você vai fazer 3 vezes 64. Você vai encontrar a resposta? Não! Por quê? Porque tem uma parte do exercício que está falando o seguinte. Emília utilizou para produzir essa toalha. Toalha corresponde a 20 decímetros quadrados a mais. Então, você vai achar este resultado e você vai ter que pôr mais 20 decímetros. Aí você vai encontrar a resposta. Tá joia? Vamos lá. A outra também é um exercício que dá certo trabalho também aí. Tá? Também é um exercício dificinho. Vamos lá. Vamos lá. Moacir é um atleta de motocross e treinou em um circuito específico durante 2 dias de um final de semana. No sábado desse final de semana, ele completou esse circuito em 90 minutos. Tempo. Nesse final de semana. Primeiro fim de semana. Tempo. 90 minutos. E observou que a velocidade é de 60 km por hora. Professor, como que eu vou trabalhar uma unidade estando em minuto e a outra unidade estando em hora? Não posso, professor. Meu querido, transforma 90 minutos em hora. Olha, 1 hora tem 60 minutos, mais 30, 1h30. 1h30. Agora sim. Hora e hora. Muito bem.
Se eu perguntar para você, eu já sei o exercício, você vai ler com calma, mas eu já sei o exercício, que eu já resolvi. Fórmula da velocidade. Velocidade é a distância dividido pelo tempo. Velocidade. Tira a velocidade, vou colocar 60. Tempo, 1,5. 1,5. Como que eu resolvo isso? Isso é uma proporção. Você vai resolver em x. 1 vezes d, que é a distância, e 60 vezes 1,5. Quanto que vai dar 60 vezes 1,5? Vai dar 90. Não é d? D não é distância? E não é quilômetro? Então, 90 quilômetros. Achei a distância. Professor, mas como que o senhor sabe? Porque eu já li, eu sei que vai precisar da distância. Vamos lá. Já no domingo, ele completou esse mesmo circuito em sua moto e a velocidade média, outro dia, no domingo. E domingo. E sua velocidade média foi de 40 quilômetros por hora. Quantos minutos, ou seja, o tempo, ele está perguntando o tempo, quantos minutos Moacir gastou para completar esse circuito? Meu querido, é o mesmo circuito. O circuito não mudou o tamanho, não diminuiu o tamanho, não aumentou o tamanho. A distância vai continuar sendo 90 quilômetros por hora. Essa vai ser a distância. Cadê aqui? A distância vai ser 90 quilômetros por hora. O que é que você vai ter que fazer aí? Você vai fazer igual aqui. Você vai pegar fórmula. V igual. Vou pôr aqui a fórmula, ó, para ficar anotado, ó, da velocidade. Que aqui eu substituí. Igual D sobre T. Qual a velocidade agora? 40. Então, apaga o V. Qual o tempo? Não sei. É tempo. Distância. A distância não mudou. Eu achei a distância aqui. Aqui vai ser 90. Correto? Agora, cuidado com algumas coisas aí. Cuidado. Você vai achar o tempo em horas. Você vai fazer assim, ó. Esse vezes esse. Certo? Esse vezes esse. O 40 está multiplicando, vai passar dividindo. Lembre-se que você vai obter isso em horas. Porque está em horas. Mas a resposta não está em hora. A resposta está em minutos. Em minutos. Você vai ter que transformar hora em minuto. 1 hora, 60 minutos. Então você vai ter que multiplicar esse resultado daqui, que você vai descobrir, por 60. Tá joia? Vamos lá. O 16 é muito fácil. Não precisa... a única coisa meus queridos, que você tem que prestar atenção aí. Ele usa uma palavrinha aí que muitas vezes vocês esquecem o significado. Palavrinha, diferença. Diferença é o resultado da subtração, né? Então o exercício 16 é muito fácil, basta você fazer uma subtração, né? Então lembre-se, diferença é subtrair, menos. Nem precisa fazer. Vamos lá. O 17 também, meus queridos.
eu acho que não tem necessidade de fazer. Se vocês verem, basta multiplicar e somar, coisa simples também. O 18 é bacana, tá? Porque são coisas novas que nós não vimos. Então, exemplo, o 18. Ah lá. Durante a aula de geometria, Sérgio pediu que seus alunos desenhassem um quadrilátero. O que é quadrilátero? 4 lados. Quadri, 4. Látero, lado. Nós temos um monte. Quadrado é quadrilátero? Sim. Retângulo é quadrilátero? Sim. Paralelogramo é quadrilátero? Sim. Losango é quadrilátero? Sim. Cada um tem sua característica, né? O quadrado, ele tem lados iguais e ângulo de 90 graus. Quadrado. O losango também é um quadrilátero. Ops, eu tô tortinho. O losango também é um quadrilátero. Também tem lados iguais. Qual é a diferença? Que os ângulos internos não são retos. Não são de 90 graus. Então aqui, esses ângulos não são de 90 graus. Essa é a diferença. Aí ele pergunta... Sérgio pediu que seus alunos desenhassem um quadrilátero com os lados de mesma medida, ou seja, os lados iguais, e ângulos internos não retos. Qual desses que não são retos? Um quadrado ou um losango? Aí você vê. Bom, vamos lá. O 19, vamos ver se o 19 é uma equaçãozinha básica. Nós já vimos a equação, vou até fazer aqui embaixo, que é tão simples, que não precisa muita coisa. Vamos lá. Clara tinha 8 canetas coloridas e após ganhar 8, mais algumas, não sei quantas, ela passou a ter, ou seja, igual 32. Meu querido, como que eu faço isso? Você pode ter várias maneiras. Esse mais esse tem que dar 32, ou monta, ou faz aí uma equaçãozinha, aqui é mais, passa para o outro lado, fica menos. Bom, você tem várias maneiras para fazer esse daí, né? Não é nada assim de outro mundo. Vamos lá, outro que não é de outro mundo, que é o exercício 20. O exercício 20, eu peço que vocês deem uma olhada, que é desse daqui, ó. Tá, ó. Que é, imagine você com uma caixa fechadinha, bonitinha, certo? Eu vou pegar uma caixinha aqui para vocês verem. Que eu tenho aqui já. Imagine vocês com uma caixinha dessa, ó. Ó. Igualzinho. Tá aí. Isso é um sólido geométrico, mais específico, um paralelepípedo. Se eu abrir ele, se eu cortar ele, de modo que eu possa montar depois ele, qual que vai ser o lado? Qual dessas figuras vai ser o mesmo? Meus queridos, guardem, né? Esse eu vou falar. Lógico que vai ser esse daqui, ó. Tá? Então, isso daí não tem segredo nenhum, tá bom? É lógico que é a figura B, guardem isso. Esse não tem segredo. Você pode procurar isso na internet de montão. Vamos ver. Bom,
já deu 16, mas dá para fazer mais um aqui. Aí fica só faltando um videozinho. O 16. Um artesão de bonecas pede um prazo de 90 dias para entregar suas encomendas. Quantos meses esses... Pelo amor de Deus. Esse não precisa ser gênio, da lâmpada para você resolver. 90 dias. São quantos meses? Não precisa fazer, né? Lembre-se que aí você vai considerar que cada mês tem 30 dias. Ah, pessoal, mas tem um lá que tem 31, o outro tem 20. Não, você considera 30 dias, tá? Que é um mês comercial, tá? O 22 é parecido, deixa eu ver aqui o 22, muito parecido com o 9. Então, dá uma olhadinha no 9 para você fazer. Não precisa fazer. O 23, parecido com o 12. Tem mais. Parecido também. Cadê o outro? Tem mais um. Com o 12, tem mais um, tem mais um, tem mais um que eu não consigo lembrar. Mas tem mais um aí parecido aí, que é aquele da posição. Eu acho que é logo um dos primeiros. Acho que é logo um dos primeiros. Deixa eu ver aqui. O 12 é muito... perdão. Esse último que eu estou falando aí, que é o 23, ele é parecido com o 12. Achei. E parecido com o 7. Tá? Não tem necessidade de fazer. Tá bom? Então, tentem fazer que daqui a pouco eu volto aí com outro. O 24 também é bem parecido com algum que nós fizemos, mas eu vou fazer que é para ajudar vocês aí. Beijinho, mais um videozinho, a gente retorna.